A paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Vamos estar aqui dando continuidade, falar um pouquinho a respeito do capítulo 2 deste manual que você adquiriu, de técnicas de oratória para pregadores expositivos. E na aula de hoje eu quero estar falando sobre o domínio da voz. Isso mesmo, é muito importante você saber dominar a sua voz. Então, nesse exato momento, eu peço que você possa estar abrindo aí seu PDF e indo até o capítulo 2, que será a aula de hoje, tá bom? Está assim na tela do seu vídeo aí o tema Domine sua voz, técnicas de projeção e entonação. No capítulo anterior, exploramos a importância da oratória na pregação expositiva. E neste capítulo vamos nos aprofundar no domínio da voz, uma das ferramentas mais poderosas que um pregador pode ter. Aprenderemos técnicas específicas de projeção e entonação para garantir que a sua voz seja clara, envolvente e capaz de transmitir sua mensagem de forma impactante. Aí no tópico que está escrito assim, a importância da projeção vocal. A projeção vocal é essencial para alcançar todos os ouvintes em um ambiente de pregação. Aí aqui ele vem com a dica, ó. Comece desenvolvendo uma consciência da sua respiração e respire profundamente, preenchendo os seus pulmões de ar antes de falar. Então você tem que começar a se desenvolver na respiração, para que você possa encher os seus pulmões de ar antes de você falar, para que a sua voz possa estar saindo com clareza. Isso é muito importante, para que a sua voz possa estar saindo de uma forma clara, para que os ouvintes possam estar escutando de uma maneira adequada. Ao projetar a sua voz, imagine estar falando para a parte de trás da sala, evitando-se limitar, sussurrar ou falar apenas para frente. Então, isso daqui é uma dica importante. Quando você coloca as técnicas de projeção da sua voz, começa a desenvolver através da respiração, somente as pessoas que estão diante de ti possam te ouvir com clareza, mas como se fosse alguém que está atrás de você, tem que ouvir também com clareza. Ou seja, como se estivesse falando por detrás da sala, para que as pessoas que estão atrás de você possam te ouvir. Porque existe congregação que tem as cadeiras no altar, aquilo quando você está ministrando, existe pessoas que estão atrás de você ouvindo a sua ministração. Então você tem que colocar uma entonação de voz, projetar a sua voz de uma forma clara, através da respiração, para que não somente aqueles que estão diante de ti possam te ouvir, mas aqueles que estão na sua retaguarda possam também te ouvir e compreender o seu sermão, tá bom? Ó, trabalhando a entonação. Esse é o próximo tópico. A entonação é a variação de tom e do ritmo de voz durante a fala. Uma entonação monótona pode fazer com que a sua mensagem pareça enfadonha e pouco inspiradora. Então pratique variar a sua entonação para criar ênfase em palavra-chave, transmitir emoção e capturar a atenção da congregação. Então aqui é muito importante a sua entonação de voz. Você tem que ter um domínio da entonação da sua voz. Porque se você falar de uma maneira monótona, as pessoas vão se ouvir meio fadona. Mas se você falar de uma forma adequada, as pessoas vão ouvir com clareza, com entendimento. Então você tem que ter o domínio da sua voz. Tem que praticar variações de entonações. Falar de uma forma clara, uma forma concisa, para que as pessoas possam entender o tom de voz. Falar com clareza, falar para fora. Vocês já devem ter reparado algumas pessoas que têm o costume de falar para dentro. Como assim? Ela fala para ela mesma. O Senhor é meu pastor e não me faltará. Eu estou falando para mim mesmo. Mas quando eu coloco uma entonação de voz, eu aumento o tom, não somente eu vou me ouvir, mas também as pessoas que estão diante de mim. O Senhor é meu pastor e não me faltará. Repara que eu falei que eu poderia me ouvir e os ouvintes que estão diante de mim
conseguiria ouvir perfeitamente. Então, uma entonação pode fazer uma pessoa ficar atenta com aquilo que você quer falar. Encontre momentos de paixão e energia em seu sermão e utilize a sua voz para expressar isso. Então você tem que colocar paixão no seu sermão. Como assim paixão no meu sermão, pastor? É simples, você tem que viver aquilo que você está pregando. É como se você estivesse naquele momento, naquele período, você fosse testemunho ocular daquilo que você está falando. Você tem que ter paixão nas suas palavras. Você tem que ter amor nas suas palavras para que as pessoas possam entender. Então tem que vir com energia, com paixão, energia, colocar aquela entonação de tom de voz com clareza para que as pessoas venham sentir paixão naquilo que você está falando. Que ela venha sentir firmeza naquilo que você está falando, que você tem convicção daquilo que você está pregando. Então é muito importante você encontrar os momentos de paixão e energia e encaixar no seu sermão, para que as pessoas possam estar atenta, presa naquilo que você está falando, tá bom? Então você tem que expressar aquilo que você está ministrando, expressar com clareza, momento de ênfase nas palavras-chave. Lembra da aula passada? O Senhor é meu pastor, não me faltará. Qual foi o ênfase? Na palavra meu. O ênfase que significa colocar um tom mais alto naquilo que você quer expressar para a congregação. A palavra importante que eu costumo dizer, são palavras-chave, palavras importantes, palavras de impacto que você quer estar transmitindo no seu sermão. Então quando você usa o meu como ênfase, você está querendo dizer o quê? Que você fala no sentido de posse, que você tem o domínio. O Senhor é meu, ou seja, é posse. Então você está afirmando que você tem posse do Senhor. O Senhor é meu pastor. Tá bom? Isso é muito importante. A importância das pausas. As pausas bem colocadas são cruciais para dar ritmo e ênfase à sua mensagem. Use pausas antes da frase importante. Ou seja, antes de você querer entrar numa fase importante, você tem que ter aquele momento de pausa. Olha, igreja, o Senhor, Ele é o seu pastor. Você tem que entender que Ele é seu pastor. Tá vendo a pausa? Isso passa a fazer as pessoas refletir daquilo que você está falando. Então, quando você usa a pausa antes de uma frase importante, isso ajuda. E também após as transições. Quais são as transições? Antes de você mudar de tópico, antes de você ir para o outro tipo de assunto que faz de acordo com o texto, você tem que usar uma pausa. Antes de você querer colocar uma frase importante que você quer enfatizar ali, que as pessoas entendam e compreendam, você usa a pausa. Quer ver um exemplo? Igreja, o Senhor, Ele é seu pastor. E se o Senhor é seu pastor, Ele cuida de ti. Fica tranquilo, que isso que você está passando é passageiro. Mas fique em paz, que Ele se levantará em seu favor. Tá vendo os momentos de pausa? É muito importante, porque faz a pessoa refletir. Então você tem que usar as pausas na sua ministração. Antes das frases importantes e após uma palavra-chave para que a pessoa venha ali refletir, venha entender. Elas não apenas permitem que a congregação assimile e reflita sobre o que foi dito, mas também ajudam a criar expectativa e suspense. Porque as pessoas ficam numa expectativa. Quando você usa uma pausa, as pessoas ficam na expectativa e dá aquele meio um pouquinho de suspense. Meu Deus, o que está por vir? As pessoas ficam aguardando aonde quer que você vai estar chegando, aonde você quer chegar. Então as pessoas ficam presas, ficam analisando, ficam refletindo e tentando saber aonde você vai chegar. Então fica aquele meio de um suspense. Então é muito importante. Lembre-se que o silêncio pode ser tão poderoso quanto as palavras faladas. Então, do mesmo jeito que você fala e dá aquelas ênfases, mas quando você usa a pausa, tem o mesmo impacto daquilo que foi falado, tá bom? Vamos para o próximo tópico.
variação de velocidade. A velocidade da fala também desempenha um papel importante na transmissão eficaz da sua mensagem. Evite falar muito rápido, o que pode dificultar a compreensão e o acompanhamento do seu sermão. Por outro lado, uma fala excessivamente lenta pode desinteressar e dispensar a congregação. Pratique variar a sua voz, a sua velocidade de voz, adequando ao conteúdo e o contexto do seu sermão. Isso é muito importante, você ter o domínio da sua voz sobre a velocidade. Você tem que ter um ponto de equilíbrio. Se você for muito lento, como está escrito aqui, se você for muito lento na sua voz, isso pode causar uma distração da igreja. Ela ficar olhando para os lados, vendo o que está acontecendo ao seu redor. Porque pode muitas das vezes causar sonolência na igreja. Então também se ficar gritando, falando tão alto, pode irritar os ouvidos dos ouvintes. Então tem que ter um equilíbrio. Você pode começar, ter um domínio da sua voz. Conversa na introdução ali, falando calmo, chamando a atenção da igreja. Aí vem as palavras ênfase. Você quer aumentar, pode aumentar o tom da sua voz nas palavras-chave, nas frases importantes. Você pode subir o tom da sua voz para trazer um pouco de impacto. Mas o que não pode ser a sua voz muito lá em cima e nem muito lá para baixo. Você tem que ter um equilíbrio. Sabe aqueles balanços que tem num aparelho de som? Uma hora está lá em cima, uma hora está embaixo. Ou seja, isso fala de equilíbrio. A sua voz tem que estar equilibrada. Não precisa gritar, que isso pode causar irritação nos ouvidos dos ouvintes. Pode fazer que a pessoa se levanta, vai beber água, vai no banheiro. Então a sua voz tem que estar equilibrada. E também se você falar lento demais, as pessoas podem pegar no sono. Ou ficar distraído no momento do seu sermão. Então que haja equilíbrio na velocidade de voz. Tá bom? Então você tem que falar de uma forma que as pessoas vão entender. Uma maneira ideal é ter o equilíbrio. Você falando não muito rápido, usar as pausas, respeitar a vírgula, porque muitas das vezes quando você está falando muito rápido, não dá tempo para raciocinar. A pessoa não consegue raciocinar, o cérebro da pessoa está lento ali, não consegue captar aquilo que você está falando. Cuidando da saúde vocal. Cuidar da saúde vocal é fundamental para manter uma voz clara e saudável ao longo prazo. Então qual é a dica? Beba bastante água, para manter suas cordas vocais hidratadas. Evite gritar ou forçar sua voz desnecessariamente e descanse adequadamente antes de grandes pregações. Quando necessário, consulte um especialista para obter orientação e exercício específico para cuidar da sua voz. Pessoas que têm especialidade nesta área de voz, para que você possa estar tratando da sua voz. Isso é muito importante. Beba bastante água para manter as suas cordas vocais hidratadas e evite gritar. Já viu aquelas pessoas que vivem gritando numa pregação, no seu sermão? Isso força a voz. A pessoa nem termina a pregação ali já está ronca, porque forçou tanto a garganta, forçou tanto as cordas vocais. Então tem que evitar ao máximo de evitar forçar desnecessariamente a sua voz, para que não venha prejudicar. E quando tiver um período, tiver condições, você tem que chamar uma pessoa especialista nesta área, para que possa estar dando dicas de exercício, para que você possa manter a saúde da sua voz eficaz, tá bom? Conclusão. Neste capítulo, aprendemos técnicas valiosas para dominar a voz na pregação expositiva. A projeção vocal adequada, o trabalho na entonação, a importância das pausas e a variação de velocidade e os cuidados com a saúde vocal, que são essenciais para uma comunicação clara e envolvente. Continue praticando essas técnicas e, nos próximos capítulos, exploraremos elementos adicionais para aprimorar sua oratória e potencializar o impacto da sua pregação expositiva. Então, no capítulo 2 aqui nós aprendemos
essas técnicas de projeção vocal adequada. Nós aprendemos aqui também o trabalho na entonação de voz, a importância das pausas no momento antes de frases importantes ou nas palavras-chave, você usar as pausas, que vai ajudar bastante você na sua ministração, fazer as pessoas se envolver, e vai acontecer aquele suspense também, que as pessoas vão ficar atentas naquilo que está por vir. E na velocidade, você tem que manter o equilíbrio, não querer fazer tudo para terminar logo, não deixa eu sair daqui que eu estou nervoso, e fico falando rápido, atropelando tudo, não respeitando a vírgula, as pausas, as pontuação. Então você tem que ter um equilíbrio, um ponto de equilíbrio, e também evitar, né, forçar a sua voz, forçar a sua garganta, cuidar bem, beber bastante água para hidratar suas cordas vocais, para que você possa estar pregando de uma forma eficaz, tá bom? E essa foi uma aula curta falando sobre um capítulo 2, e eu creio que será uma bênção. Se tem sido edificante sobre a sua vida, compartilhe. Indica alguém para adquirir esse manual, para que possa estar desenvolvendo e ficando bom que nem você, que eu creio que você já está bom aí, já está aprimorando, você já sentiu, já está sentindo a diferença, né? Do capítulo 1 ao capítulo 2, você colocando em prática, você mesmo vai perceber a diferença. Que Deus te abençoe e eu te vejo na próxima aula. A paz do Senhor Jesus.